Oi, pessoal. Eu falei que ia gravar um vídeo hoje, falando um pouco sobre a minha história. E algumas pessoas me mandaram mensagem já perguntando, e o vídeo? Então, tô gravando agora. Então, meu nome é Marcele Medina, eu tenho 29 anos. E eu descobri que eu tenho fibromialgia faz, acho que uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, por aí. Não, um pouco mais. 5, 6 anos, por aí. Mas que eu tive o diagnóstico, na verdade, porque eu tenho as dores desde criança. As dores começaram quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. E começou pelas mãos. Era muito engraçado porque eu acordava na madrugada com muita dor. Muita dor na mão. E eu chamava meus pais porque a dor era muito forte, eu era criança, né? E chorando, era horrível, e eles tinham que fazer massagem, e daí passou um tempo e começou nas pernas, nos braços também. E daí diagnosticaram a dor do crescimento. Na época a gente tentou tratar, né, a tal dor do crescimento com massagem, porque era a única coisa que eles indicavam, mas não passou, né? Eu cresci um pouco, porque eu sou bem baixinha, um dia vocês vão ver. E não passou, as dores continuaram, né? Até hoje, a dor do crescimento. Quando eu tinha em torno de 14 anos, começou as dores no joelho. Começou no joelho, depois foi pro outro joelho e foi saindo. Daí, depois disso, só foi piorando. Eu fiz muitos exames para descobrir o que era no joelho e não dava nada. Nenhum exame. Fiz ressonância, tomografia, cintilografia óssea, fiz tudo, até câncer nos ossos acharam que era. E não dava nada. Então os médicos falavam que eu tinha alguma coisa, mas eles não sabiam o quê. E isso foram anos, assim. Só que, no meio a tudo isso, eu dançava, eu era bailarina. Eu comecei a dançar com 4 anos. Então era muito difícil pra mim. Eu tinha dor, só que eu tinha que dançar, eu não tinha outra opção. E a dança pra mim era a minha vida, era a profissão, era o que eu queria fazer desde pequena. Desde os 4 anos eu... Gente, desculpa, eu tô com uma gripe horrível. Desde os 4 anos é o que eu pedia pra minha mãe, que é o que eu queria pra vida. Então, eu dancei dos 4 aos 14 anos, sem crises. A partir dos 14 começaram. Eu ia dançar, ia pro ensaio do balé, do jazz, e chegava em casa com muita dor. Eu parava no meio dos ensaios, às vezes, com muita dor no meu joelho. Eu sentia o joelho trancar, eu sentia dor na articulação. Era horrível. E foi só piorando, né? E eu fui ainda até meus 20 anos, mais ou menos, eu fui aguentando, dançando com dor. Só que quando eu cheguei nos 20, mais ou menos, eu já tava com dor em tudo. Todas as articulações, nos ombros, no fêmur. O meu fêmur, pra piorar, ele sai do lugar, ele desloca a cabeça do fêmur. E nas costas, era horrível. Então eu saía do ensaio e ia pro hospital pra ficar na medicação. E daí, só que chegou um ponto que eu tive uma crise horrível. E eu tomei 4 medicações em casa ao longo do dia. E a crise não passava. Daí eu fui pro hospital. Tomei mais 4 medicações na veia. E a crise não passava. E o médico falou, não, a gente vai ter que começar com morfina. Porque não tem mais o que fazer. Só que eles não sabiam o que eu tinha. Eles sabiam que eu tinha dor. Mas de onde vinha essa dor, eles não sabiam. E ali eu levei um susto, porque eu tinha em torno de 20 anos e era inaceitável eu ter que tomar morfina por dor. E eu não aceitei de jeito nenhum. E eu tinha um festival em Joinville e eu ia ter que ficar 15 dias lá, dançando. E o médico falou, não tem como, é impossível tu ir. Tu tem alguma coisa e a gente não sabe o que é. E a gente não pode arriscar que tu vá com essa dor, com essas crises, e volte pior. O medo deles na época era em função do fêmur. Como ele deslocava, eles tinham medo que o fêmur voltasse fora do lugar e travasse a minha bacia.
Então, eles não queriam de jeito nenhum que eu fosse pra lá, mas eu fui. Não tinha como, e o sonho de todo bailarino é dançar em Joinville. Então eu fui, mesmo com dor, fui. Mas quando eu voltei, eu senti que deu, já era hora de parar. E então eu parei. Mas nessa época eu tinha uma escola de dança, eu dançava numa companhia muito boa, eu dava aula nessa companhia, eu fazia faculdade de dança, então a minha vida era toda voltada para isso. E eu tive que abrir mão de tudo. Tive que parar de dançar, tive que trancar a faculdade, tive que abrir mão da minha escola, vender ela, porque eu não conseguia me ver administrando a escola, sabe? Eu tinha que dançar, eu tinha que dar aula, eu tinha que ser a bailarina. Na minha cabeça era só assim que funcionava. Então eu parei. Só que eu parei e entrei numa depressão horrível, horrível. Não conseguia comer, não conseguia viver, só queria chorar. Eu não via sentido na vida, porque tudo que eu sempre fiz foi dançar. E eu não tinha visão de futuro nenhuma. E isso piorou meu quadro, com certeza, né? A gente sabe que a depressão é forte, né? Quem tem fibromialgia é um sintoma muito forte. Ele acontece porque a gente não tolera a dor, a gente não sabe como viver com a dor, então isso acontece. Mas parar e se entregar é pior, né? E eu fiz isso. E eu precisei de um tratamento muito forte, assim, pra mim melhorar. Eu entrei numa anemia profunda também. Os médicos mandaram eu parar com tudo na época. Como eu tranquei a faculdade... Desculpa, gente. Como eu tranquei a faculdade, eu comecei a fazer cursinho pra fazer alguma coisa, que eu não sabia o quê. Cursar algum outro curso que eu não sabia qual. Só que eu tava anêmica e eu passava mal no meio da aula, eu ia sair no meio da aula pra ir pro hospital, porque eu não tinha força, eu não conseguia reagir. E eu perdia cabelo, tava horrível, tava muito fraca. E os médicos falaram, não, ela tem que parar com tudo. Então eu parei com tudo, eu fiquei meses em casa, só tratando, tomando medicação, até que eu melhorei. E comecei a estudar os meus sintomas. Eu entrava na internet e ficava horas estudando os meus sintomas. Até que eu descobri a existência da fibromialgia. E eu comecei a anotar todos os sintomas que eu tinha e comparar com os sintomas da fibromialgia. E eu descobri que eu tinha doença, por conta. Me diagnostiquei. Então, isso já era em torno de 2010, por aí. Eu tinha 23, 24 anos. E daí eu comecei em médicos, em busca do diagnóstico. E eles falavam, não, fibromialgia não é, tu é muito nova, não tem como ter fibromialgia, impossível. Outros falavam, não, essa doença não existe, não, de jeito nenhum. E eu levei muito não. E eu realmente já queria o diagnóstico, eu já precisava dele, porque eu precisava de algum tratamento que desse certo. Eu fiquei dos meus 14 até os meus 23 anos, mais ou menos, sem diagnóstico, sem tratamento certo. Eu fiz milhões de tratamento, eu tomei milhões de medicação, eu fiz fisioterapia, eu fiz tudo que mandavam e nada adiantava. Então eu já estava desesperada pelo diagnóstico. Até que me indicaram um médico que tratava pessoas com fibro. E eu fui nele e não falei da minha suspeita, eu só falei tudo que eu tinha. E ele fez os exames do Thunder Points, que são os 18 pontos. E todos os pontos doeu. Eu berrava de dor porque eu já estava no auge. E ele falou que era fibro e ao invés de chorar na hora, eu fiquei feliz porque eu precisava de alguma solução para aquele monte de dor. E daí eu comecei o tratamento com as medicações, mas eu fiquei enorme. Eu tomava 6 remédios por dia, só que a dor era tanta que eu não conseguia fazer nada e as pessoas falavam, tu tem que malhar, tu tem que fazer alguma coisa. E eu não acreditava que isso pudesse dar certo, porque a dor era horrível. E eu tenho que contar o resto do tratamento no próximo vídeo pra vocês, porque é longa a história. Mas assim, eu fiquei de 2011 a 2013 bem mal. Eu piorei.
eu piorei. O médico mandou tomar as medicações parada, sem fazer exercício nenhum, sem dançar, sem nada. E eu piorei muito, 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 muito. Eu sentia muito mais dor de estar parada, de não fazer nada. Eu estudava, daí eu voltei a estudar, mas eu só estudava e trabalhava sentado o dia inteiro. Então eu piorei muito, muito mesmo. E eu preciso contar pra vocês do meu tratamento que surgiu de 2013 pra cá, que eu fiquei muito bem. Mas ele é longo, então eu não vou contar nesse vídeo, eu vou contar no próximo. E se eu esquecer, vocês lembrem que o próximo vídeo tem que ser o tratamento. Mas o que eu quero falar pra vocês, então, que eu demorei muito pra colocar o blog no ar, porque a gente sabe que é muito complicado falar sobre isso. E muitas pessoas me incentivaram a fazer isso. Minha psicóloga me incentivou bastante. E eu sinto que, olha, as pessoas que têm fibromialgia estão entendendo isso, né? Tô coçando porque eu tô ansiosa. Então, resolvi colocar no ar porque eu acho que vai ser bom pra mim também colocar pra fora tudo que eu passei. E principalmente mostrar pra vocês que é possível sair do fundo do poço, porque eu cheguei no fundo do poço. Cheguei literalmente no fundo do poço. Tinha dias que eu olhava pra minha mãe e eu falava, pelo amor de Deus, eu quero morrer. Eu preciso morrer, sabe? Eu rezava a Deus, pelo amor de Deus, que eu não acorde amanhã. Que não tem como aguentar. Não tem como suportar tudo isso. Mas hoje eu tô super bem. Graças a Deus. É claro que eu continuo matando um leão por dia. Isso eu acho que a gente vai fazer sempre. Mas eu nunca mais tive crise de ter que ficar internado no hospital tomando medicação, dormir dia sim, dia não no hospital. Nunca mais tive isso. Eu tive um anjo na minha vida, que foi a pessoa que me tratou. E é sobre o tratamento dele que eu vou falar com vocês no próximo vídeo. E hoje eu não tomo nenhuma medicação. Nenhuma. Eu faço manutenção com os meus médicos, mas eu não tomo nenhuma medicação mais. E eu quero passar pra vocês esses tratamentos alternativos que eu faço até hoje. E mostrar que é possível vocês melhorarem. Porque hoje eu dou aula de balé de novo. Eu faço psicologia e trabalho com crianças de inclusão, com inclusão social. E eu corro o dia inteiro atrás das crianças, eu pulo, eu brinco com elas e eu não tenho dor. Eu malho todos os dias e isso melhora muito a minha qualidade de vida. Então eu preciso passar isso pra vocês. E eu quero que vocês me perguntem, me mandem mensagem. Já tem muita gente, nossa, agradeço muito porque eu adoro receber as mensagens de vocês. Faz uma semana que a página tá no ar e já tem muita mensagem de pessoas perguntando o meu tratamento, o que eu sinto e tal. E eu quero saber da história de vocês também. Quero que vocês me mandem mensagem, perguntas, o que for, então. Então, beijinho, fiquem bem e no próximo vídeo eu conto o meu tratamento pra vocês. Beijo.